E é isso aí, moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Gilmar Marcel. E o seguinte, hoje eu tô trazendo para vocês mais um desenhão aqui no canal de um anime novo, né? Mais um de anime novo, que agora é o Kaiju número 8, tá? Nós vamos desenhar o personagem principal, né? O Kafka, e a transformação Kaiju dele. E galera, seguinte, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Olha só, que massa, né? Você já assistiu esse anime aqui? Se você não assistiu, cara, não perde tempo. Vai assistir porque ele é sensacional, cara, ele é muito bom mesmo, tá? A história é muito top, beleza? E nós vamos fazer nesse vídeo a coloração não, né? O desenho, e a coloração vai estar aí no primeiro comentário para vocês, tá? Porque tem várias técnicas de coloração bem legal aqui, com a iluminação bem maneira, beleza? Então, sem muitas delongas, já deixou o gostei nesse vídeo? Então vamos lá pro nosso tutorial. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim, ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. E só bora, moçada, começar aqui o nosso super desenhão, né, do Kaiju número 8. Vamos desenhar o Kafka e o Kaiju, né, cara, a transformação Kaiju dele. E seguinte, velho, eu vou começar aqui na folha A5, tá? Aqui bem no centro da folha mesmo, vocês vão ver que tá um pouquinho só abaixo do centro da folha, né? Eu vou desenhar um círculo na lateral também de 5 centímetros, beleza? Então olha só o tamanho desse círculo aí, hein? Usa essa medida aí. Agora nós vamos fazer o seguinte, esse círculo vai servir para a gente ter uma base para poder fazer a cabeça dele, tá? Então é o seguinte, primeiro eu vou fazer uma divisa aqui, eu vou fazer uma linha em vertical um pouco inclinada, veja que ela não tá tão retinha, tá? Ela tá levemente inclinada, e vou fazer duas em horizontal também levemente inclinadas, né? Elas estão voltadas um pouco para baixo, como vocês podem ver. A partir disso eu vou fazer marcações. Essas marcações que eu estou fazendo vai representar onde vai os olhos do personagem, tá? Que isso aqui é muito importante para a gente ter um desenho, um detalhe legal aqui dos olhos dele. Ok, tendo isso marcado, agora vamos lá. Seguinte, primeiro eu vou começar demarcando o olho, tá? E o olho do Kafka é o seguinte, aqui ele tá com aquele olho bem impressionado, né? Então assim, bem feliz, digamos, né? Ele tá fazendo uma expressão feliz. Então ele é uma leve curva na parte de cima, que aí vou fazer já até um cílio um pouco mais grosso. E na parte de baixo vai ser uma grande curva, né? Sem essa parte de fazer os cílios grossos, que aí já vai pegar de uma ponta a outra. Não precisa ligar as pontas, tá? E lá na lateralzinha você vai ver que eu vou fazer mais um tracinho para representar traço de pálpebra ali dos cílios também. Vou colocar o olho dele, cara. O olho dele eu vou desenhar o seguinte, você pode fazer da forma que eu estou fazendo, vai parecer meio que uma castanha, né? Que é o olho normal, né? Vai ser tipo uma elipse, um círculozinho esticado, só com uma parte chanfradinha no meio, que é tipo um brilho que ele tem no olho, tá? E logo em seguida a gente pode fazer a sobrancelha dele também, que a sobrancelha dele parece tipo um Y, cara, um V, enfim, cara, é o seguinte, é uma sobrancelha normal, que aí ela puxa um outro traço para cima, tá? É como se fosse uma sobrancelha dupla, tá? Só que, claro, a pontinha dessa segunda que a gente desenha é bem menor. Beleza, fez isso, vamos fazer o olho do outro lado também. Nós vamos fazer no mesmo estilo, cara, não muda nada. A única coisa que vai mudar é a direção, que aí a gente vai fazer ao contrário, né? Não pode fazer o olho no mesmo jeito. Então eu vou começar com a curva maior, né? Com essa aqui fica o traço mais grosso. Depois vai ter a outra curva lá embaixo, tá? Com o tracinho do lado também, né? Para representar a pálpebrazinha do lado. E a base do olho, né, com a sobrancelha, cara, no mesmo estilo, tá? Não muda nada. Aí uma coisa que eu percebi aqui também é que ele ficou um pouquinho menor. Na line art eu vou ajustar isso, tá? Mas tenta deixar mais ou menos do mesmo tamanho, certo? Vê essa questão aí. Certo, o nariz eu vou fazer o seguinte, marcando um leve tracinho, eu vou fazer um pouco abaixo do círculo aqui, dois pontinhos, as narinas, né? Esse tracinho que eu marquei leve aí para o nariz, ele vai representar onde vai ser uma sombra. Na hora da coloração eu vou fazer essa sombra aí, tá? E agora vamos demarcar o rosto do personagem. Agora aqui, cara, entra aquela questão, tá? Seguinte, o rosto do Kafka, ele é um rosto de um personagem adulto nos animes, tá? Além de que ele é um pouquinho gordinho também, digamos assim, certo? Então ele vai ser um pouco levemente arredondado, tá? O traço do rosto dele é um rosto largo também, certo? Ele tem 30 anos no anime, tá? Se eu não me engano é 30 ou é 32 anos, alguma coisa assim. E aí é o seguinte, cara, tem a parte da barbicha embaixo.
Bom, e logo em seguida que a gente demarca o rosto, né? Veja que eu fiz a boca dele também. A boca é grande mesmo, tá, pessoal? É o estilo do anime. E tem a barbicha dele embaixo, que são alguns tracinhos. Eu vou reduzir alguns tracinhos na line art, tá? Porque pra mim eu fiz muito, mas você vê aí, certo? A quantidade que você faz. Na line art eu vou deixar como se tivesse apenas 9 tracinhos desses, certo? Beleza. Agora vamos continuar. Bom, para continuar nosso desenho, vamos fazer a base do cabelo aqui na testa, né? Então vou fazer as laterais do cabelo, que tem uma parte meio chanfradinha, que é essa parte para dentro, digamos assim, e tem esses cortezinhos, né? Essas pontinhas de fios de cabelo nas duas laterais, tá? Logo em seguida você vai ver que eu vou fazer toda a partezinha da frente do cabelo dele aqui, que é tipo uma franja na frente do cabelo dele. E aí essa franja é o seguinte, cara, ela vai ter algumas pontas, né, voltadas para baixo, que é o estilo do cabelo dele é assim, é bem parecido com o cabelo do Naruto também, né? Só que mais cheinho, digamos assim, é parecido com o cabelo do Naruto adulto, né? O Naruto do Boruto, tá? Então você vai pegando a referência aí para fazer o seu também. Beleza, agora eu vou fazer as orelhas, cara. Para demarcar as orelhas, eu vou demarcar também as costeletas que ele tem na lateral, tá? Do rosto, certo? Então eu faço bem fininho essas costeletas da lateral do rosto. E logo em seguida, né, eu vou fazer a marcação da orelha. A orelha, claro, né, obviamente vai dessa ponta de cima do olho até a ponta de baixo do nariz, certo? E aí a gente já tem uma medição bem bacana para poder fazer elas aqui, beleza? Depois veja que eu vou fazendo uma e a outra, tá? E o interessante dessa orelha é que quando eu faço as duas eu vou colocar os detalhes e você vai ver que dentro dela tem tipo um fone de ouvido, né? Que são aqueles fones de comunicação que eles usam no anime, tá? Então faz esses fonezinhos aí também. É só essa forminha geométrica parecida com um círculo, cara. Não é complicado de fazer, é só um fonezinho lá dentro do ouvido mesmo e tá tranquilo. Depois agora nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer a marcação aqui do pescoço, né, e vamos fazer logo toda essa parte do corpo. O cabelo a gente termina depois, tá? Então fazendo essa marcação aqui do corpo, nós vamos começar com o pescoço, certo? A partir dessa base do pescoço eu vou até ajustar um pouquinho o queixo dele aqui, deixar um pouco quadrado, tá? Você pode observar esse detalhe aí, a parte do queixo vai ficar um pouco mais quadrado. E agora que é o seguinte, cara, ó, eu vou demarcar a base descendo para o ombro, né? Só que já como se fosse a roupa dele. Então a roupa dele gera um certo volume no personagem. Então vou desenhar de um lado e do outro, gerando esse volume. E eu já vou fazer também as ombreiras, tá? Que ele tem essas armaduras que tem essas ombreiras aqui, certo? Bom, vou demarcar primeiro a ombreira, que já vai até o limite da marcação que eu fiz na folha. A segunda ombreira dele eu já vou deixar praticamente toda completa, né? Como se fosse a base de armadura mesmo completa dele. Depois eu volto para aquela primeira que eu desenhei e aí eu vou fazer todos os detalhes, né? Vou colocar a parte de volume que ela tem, né? Nessa parte final do ombro. Vou colocar uma base que é tipo um parafusinho também que existe nessa ombreira. O parafuso é simples demais, cara. Só um círculo e um corte. Fica muito fácil de fazer. Vou fazer, claro, óbvio, a base do ombro também, né? Que o ombro dele é um pouco largo, então já vou deixar essa base aí do ombro dele, tranquilo. Como aqui, ó, você tem que fazer o seguinte, né? Você tem que ver o limite que eu tô atingindo na folha, tá? Então veja só, se o seu ficou com um espaço sobrando, é só você crescer um pouco mais a ombreira, tá? Ver referências dele na internet, você vê que como é a ombreira dele, beleza? Ok, tendo isso feito, agora eu vou fazer a basezinha que prende essa ombreira na roupa, que é justamente essa base de acessório que eu estou desenhando aqui, que no caso ela tem uma ponta ali, tipo um quadrado, só que, digamos assim, não reto, né? É um quadrado inclinado e um círculo lá dentro, tá? Você vai ver que vai ficar com essa forma aí. Vou colocar uns detalhes a mais para poder encaixar aqui o detalhe da ombreira e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Do outro lado vai ficar um pouquinho mais baixo, tá? Mas vai aparecer certinho aqui os detalhes dele, certo? Vai ser o mesmo estilo, com uma bolinha lá dentro, né? As partes que ligam até a ombreira, tá? Então você vai poder acompanhar aí tranquilo, sem problema nenhum. E logo em seguida eu vou desenhar também a parte do zíper, né, da roupa, que é a parte dividida da roupa, e as laterais aqui do pescoço eu vou colocar uns detalhezinhos, certo? Que eles têm os detalhes na lateral. Esses detalhezinhos eles têm umas bolinhas nele também, mas isso aí eu vou colocar na coloração, você já pode colocar agora. É só umas bolinhas bem na parte da ponta mesmo, você vai ver, é só deixar uns pontinhos aí. Ou você, se for assistir a parte de coloração também, você espera a coloração, que aí você vai ver a pontinha. Ou ver no início do vídeo, né? Na thumb também tem já essas pontinhas.
Agora vamos finalizar o personagem fazendo o cabelo dele. E o seguinte, cara, ó, para começar o cabelo dele eu vou fazer marcações. Primeiro, eu vou demarcar o cabelo mesmo na lateral, né, nas duas laterais. Só que quando eu chego ali mais ou menos na altura da testa, né, na parte de cima da testa, eu vou fazer uma leve marcação, tá? Que aí vai definir a altura total do cabelo dele, certo? O cabelo dele não é tão alto, tá? Então veja que eu já dou um volume total a ele, certo? E veja só como ficou bem bacana esse estilo aqui, tá? E aí a gente vai fechar colocando cada uma das mechas desse cabelo, e como eu falei, é bem parecido com o estilo do cabelo do Naruto, né? Então a gente vai colocando essas mechinhas e aí a gente já tem essa base do personagem pronto. Cara, basicamente é isso, né? Nós já finalizamos o personagem, você vai ver que ficou tudo bem legal, tudo bem organizado. Então, a partir desse momento que você consegue finalizar o personagem, né? Veja que eu cresci até no final um pouco mais o cabelo e também o tamanho do olho, né? Já para representar um pouco mais como vai ser essa base do olho dele, certo? Tendo isso pronto, a gente já pode agora partir para desenhar a forma kaiju dele, certo? Então vamos lá. Bom, para fazer essa forma kaiju, galera, eu não vou passar medidas porque pode variar muito do tamanho que você desenhou o personagem também, tá? Então eu vou deixar as dicas aqui e você vai acompanhando da forma que você conseguir fazer no seu, beleza? Então primeiro eu vou desenhar essa forma geométrica aqui que vai representar onde vai os dois olhos e também a divisa entre um olho e o outro, né, que é onde seria o nariz. Vai ficar com esse traço curvado embaixo também, cara, é essa forma aqui, tá? Você pode fazer a mesma forma aí. E seguinte, para começar o kaiju, nós vamos começar pelo olho dele, tá? Eu vou começar por esse olho que mostra aqui na frente, que é o olho maior, certo? Então eu vou desenhar a base normal do olho dele, tá? E para fazer essa base é o seguinte, ó, eu vou usar a própria linha reta para fazer a primeira parte, a segunda eu já vou inclinar ali próximo ao cabelo dele, né? E a base de baixo do olho, ele vai ser mais arredondado, tá? Então você vai ver que eu vou fazer uma grande curva até fechar. A partir desse momento eu vou colocar os detalhes, porque é como se fosse uma máscara de ossos, tá? E essa máscara tem uns detalhes meio quebrados, certo? Então ele vai ficar com essas partes assim quebradas, tá? Então eu vou colocar essas rachaduras, certo? Tudo vai ser preto depois, né? Até a parte que entra assim dessas rachaduras vai ser preto. E na parte de baixo do olho vou colocar vários traços só representativos, né? Que vai ficar legal também. Depois eu faço a base de cima do olho, da ossada aqui, né? Que representa, digamos que seria a parte da sobrancelha, né? Só que aqui no caso são ossos, a gente vai fazer um detalhe de ossada aqui nessa parte de cima. Até uma base pontiaguda lá em cima para deixar bem bacana e vai descendo até o estilo do cabelo dele, tá? Depois nós podemos fazer o nariz, que o nariz é triangular, aquele nariz estilo caveira mesmo, né? Um nariz simples de fazer, cara, bem triangular, ficou parecendo um bumerangue o meu, né? Ficou tipo um V de cabeça para baixo também, tá? Mas é bem simplesão de fazer mesmo, cara. E depois a gente pode partir para o outro olho. Esse outro olho já tem uma diferença, certo? Porque é o seguinte, como a gente tá vendo um ângulo dele aqui de semi-perfil, esse olho ele vai ficar um pouco menor, tá? Mas antes de fazer ele, eu já vou fazendo também aquelas partes quebradas da caveira, né? Essas partes rachadas no caso. E vou fazer a base de cima, as pontas, né? Que seria nessa parte de cima, beleza? Então é o seguinte, ó, eu vou fazer a divisa de uma ponta para outra, né? E vou fazer a ossada de uma ponta ligando até a linha limite que eu coloquei e mais alguns detalhes aí por dentro que você pode acompanhar assistindo o vídeo. Fiz isso, agora eu posso fechar aqui logo a base do olho. Como eu falei, vai ser bem menor, tá? Então vou fazer a curvatura de baixo desse olho para deixar ela bem menor. Vou fazer uma alçada que seria a alçada da bochecha também, né? Colocar ali já dividindo todo um traço, tá? Depois logo em seguida você vai ver que eu posso fazer também os olhos. Os olhos dele é o seguinte, são 3 círculos, tá? Veja só, eu vou fazer 3 bolinhas, né? Então vai ser 2 círculos e um pontinho, certo? Aí forma os 3 círculos. Do outro lado ali, como tá meio escondido, a gente só vai ver o traço dos 2 círculos, não vai ver o pontinho, tá? Mas aí você já percebe que é o olho dele ali. Depois na coloração vai ficar melhor, né? Que vai ter o efeito de iluminação também e tudo mais. Para fazer a boca dele é o seguinte, ó, eu vou fazer uma demarcação, tá?
como se fosse uma faixa mesmo aqui nessa parte onde é a boca dele. É bom você fazer essa demarcação porque tudo facilita para você depois. Então faça essa faixinha. Depois que eu fiz essa faixa, eu vou começar com os caninos, tá? Então é o seguinte, ó, eu começo com o canino que é voltado para baixo primeiro. Depois eu vou fazer o que é voltado para cima, que é do lado dele, né? Tipo, ele é primeiro e esse voltado para baixo ele é segundo, tá? Beleza. Fiz esses dois, aí eu já vou fazer o seguinte, eu vou fazer os outros dois, né? Antes de fazer os dentes do centro, tá? Então faça o mesmo estilo. O dente de dentro ele é voltado para cima e o de fora ele é voltado para baixo. E aí a gente pode seguir com a parte dos dentes aqui nessa parte central do personagem. E aí no caso é o seguinte, eu vou fazer 4 divisas, tá? Que são 4 dentes que a gente vai enxergar aqui. Vou fazer a divisa na parte de cima e a divisa na parte de baixo também. E aí a gente coloca a divisa central, né? Que para fazer a parte central é só fazer nos Vzinhos, né? Até encostar também 4 vezes, né? Até fazer o cantinho lá dos dentes, certo? Você pode acompanhar tudo, né? Você está conseguindo ver tudo certinho. O importante é você fazer essa marcação, porque olha só, na lateral nós vamos fazer do mesmo jeito, cara. Só que na lateral eu vou marcar 5 dentes em cima e 5 dentes embaixo, tá? Então vocês vão ver certinho aí todos esses detalhes. E claro, a marcação central também, né? Fazendo aqueles Vzinhos, dividindo um dente do outro. Certo, fiz isso, eu vou finalizar a base de trás ali do chifre dele, né, que é mais ou menos copiar o que a gente já tinha feito ali desse menorzinho, só que deixar maior e até o limite da folha ali, certo? Você vai ver que vai ficar com esse estilo aí muito bacana. Pronto, tendo isso, agora a gente pode fazer aqui a base do queixo, né, que é essa parte de baixo aqui da roupa não, né, cara, da ossada, cara, nossa, quase deu um trava-língua aqui em mim, velho, da ossada dele, né. Fiz a base embaixo da ossada, vou fazer o queixo dele também lá embaixo, tá? Um queixo logo abaixo ali. Ele é pontiagudo lá no final, tá? Veja que ele vai no quarto dente ali dos que a gente desenhou embaixo. Ele vai ficar um pouco pontiagudo, né? Já na ponta do 5º dente mesmo, cara. E veja só, e aí eu faço a base da frente também, né? Pontiagudo, e você pode fazer tranquilo aí. Vai fazendo com calma, sossegado, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, cara. Não tenha pressa para fazer esse desenho. Agora vamos à etapa final do desenho, que é colocar os detalhes de musculatura por fora, né? Ele tem toda uma couraça por fora. Ele é tipo Godzilla, cara. Só que como ele tá bem escondido aqui por trás do personagem, a gente vai começar a colocar alguns detalhes só, né? Vou começar com a couraça de cima, que seria a parte do pescoço, né? Porque ele é bem pescoçudo, tá? E aí eu vou colocar essa base de cima, colocando alguns tracinhos para representar tipo rachuras também, tá? Veja que a base de trás ali, já na parte da cabeça do personagem, eu já vou colocar algo meio quadrado também, né? Como se fosse uma couraça mesmo. E na parte de baixo eu já vou desenhar traços, né? Como se fosse uma base de pescoço mesmo, tá? Então ele tem essa divisa entre couraça e pescoço, né? Enfim, ele é todo cheio como se fosse uma armadura mesmo, cara. E assim eu vou fazendo todas as outras partes. O detalhe que eu vou colocar ali próximo à orelha do Kafka, né? Ele é tipo um osso também que tem do personagem, tá? Que ele tem um osso na parte do peitoral. Logo abaixo eu vou desenhar o peitoral mesmo, tá? Com um detalhe de musculatura. Isso aí eu já vou fazer de um lado, aqui do lado do Kafka. Vou fazer do outro lado dele, abaixo do queixo do Kaiju também. E logo lá abaixo eu vou colocar uns detalhes de curvas, né? Essas curvas ali é para representar a perna dele, tá? Porque ele tá numa posição que a gente tá vendo a perna dele aqui e o braço dele tá levantado, tá? Acima da cabeça. Enfim, a gente não consegue ver o desenho do personagem todo, né? Do Kaiju todo. Mas colocando esses detalhes, a gente já vai tendo uma noção de mais ou menos como ele vai sendo, tá? Lá em cima, para finalizar, eu vou desenhar o detalhe do ombro também, né? Que o ombro tem uma base acesa, azulada. Ele tem vários detalhes acesos de azul, tá? Então vou colocar esse detalhezinho lá em cima também, beleza? Ok, tendo isso feito, nosso desenho está pronto, agora vamos para a line art. Cara, e na line art é o momento que você tem para organizar o seu desenho, né? Começar a consertar coisas, cara. Então vocês vão ver, ó, que eu vou organizar um pouco mais o meu, certo?
A sobrancelha eu cresço um pouquinho mais, o olho eu vou dar uma ajustada, como eu tinha falado também, né? Vou crescer ele levemente. A boca eu vou desenhar um pouco mais em cima, tá? Então assim eu vou ajustando todo o personagem. Se você quer muito mais dicas de desenho, de coloração, de uma forma mais profissional ainda, cara, você pode se inscrever no meu curso de desenho online, velho. Porque aí você vai aprender a desenhar e a colorir diretamente comigo, com aulas bem explicadas, tá? Em formato de curso mesmo, né? Onde tudo vai avançando, você vai começando bem com coisas básicas e vai avançando, tá? E se tratando de desenho e coloração, dos cursos mais complexos que você vai ver, cara, é o meu, velho. Eu ensino até tirar boas fotos para postar nas suas redes sociais, enfim, tem várias informações super legais lá para você, beleza? Se inscreve aí no link da descrição ou no comentário fixado mesmo, que tá tudo bem aí, eu te aguardo como aluno, certo? Bom, fizemos todo o esboço do personagem, né? Vou passar uma borracha depois e lá no finalzinho você vai ver que eu venho com azul claro, porque os olhos do Kaiju e aquela parte do ombro, e vou fazer um detalhe aqui no peitoral dele onde eu falei que é um ossinho, eu vou fazer com esse azul claro, tá? Eu não fiz o contorno de preto, cara, porque fazer o contorno assim, quando eu for fazer o efeito de brilho no olho, vai parecer ainda mais que ele tá brilhando, certo? Bom, agora nós vamos aí para a parte de coloração. Muito obrigado por ter assistido até agora. Valeu, um abraço, deixa um gostei nesse vídeo e me conta aí, você está acompanhando esse anime, cara? Porque ele é muito bom, hein? Acompanha aí, mano. Valeu, um abraço e até a próxima.